Lucas, o que acontece com esse Corinthians que quando você acha que vai... E é impressionante, nesse jogo do Huracan apresentou as falhas que a gente reclamava o semestre inteiro, né? Defesa, bobagem, jogo entregue, parece que o time estava perdidão em campo. E aí, Lucas? Acho que a gente chega mais uma vez no momento de... Quando a gente fala das diretorias, né? Mas com que convicção você escolhe determinado treinador? O Ramon no Vasco, exatamente no Vasco, ele sofreu com um problema de... Ele faz um ótimo primeiro ano lá, chega, resolve o que tinha que resolver, e logo no estadual decepciona muito, esperava-se muito mais diante do que ele faz no Brasileirão do ano anterior, de 23. Aí ele tem um começo de 24 muito ruim, cai acho que pro Nova Iguaçu na semifinal do Carioca e é mandado embora. É que no Corinthians o Ramon é campeão paulista. Sim, ele Isso trouxe... mascara muita coisa, né? Tirou do rebaixamento e foi campeão paulista. Exato. Mas é um título paulista, tem que ser muito comemorado. A gente Sim. teve todo esse debate nas redes sociais nos últimos dias, Vamos horas falar já, aí. Mas tem que ser comemorado e ponto, independentemente de qualquer outra coisa. Mas até que ponto o Corinthians jogou bola de campeão, aquele futebol envolvente? Eu até acho que foi o time que melhor jogou o Paulista e que mais mereceu ser campeão. Mas num campeonato nivelado e talvez não tão nivelado por cima. Você olha hoje o time titular do Corinthians. Eu não vou nem falar de elenco, porque elenco a gente acabou de falar do Flamengo. Aí você entende o que é um elenco realmente Sim. muito bom, com opções em todas as posições. Mas o time titular do Corinthians é um time muito bom. Muito bom. Também acho. Acho que faltava realmente um lateral esquerdo, achou esse lateral esquerdo. Talvez falte um zagueiro ali mais experiente. O Félix Torres vai sair? casca grossa. Existe um papo de que tem clube Ele merece, interessado, né? mas... Félix Torres? Mas internamente ali todo mundo nega. Mas existe um papo de que tem proposta, e se for seria realmente do MLS, porque os outros mercados estão todos fechados. Né? Mas até o Félix, apesar das rameladas aí, quase quis entregar a final pro Palmeiras, tá vivendo um bom ano. Então, eu olho hoje o time titular do Corinthians, é um time que tinha que realmente mandar em determinadas partidas, como por exemplo essa contra o Huracan. Em casa, né? Exato. O jogo contra o Bahia, eu acho que foi ótimo o resultado. O time reserva, e é isso, o time reserva do Corinthians não é um time bom, não é um time que você olha e fala, não. O Corinthians eu acho que ele não tem condição de jogar as três frentes que vem pela frente agora. E aí é que tá o problema. Você talvez querer abraçar tudo e não conseguir nada. Nada, sabe? verdade. Não é uma coisa planejada, mas eu imagino que já diante dessa primeira derrapada num jogo crucial, porque se classifica só um na Sul-Americana, perde pro Huracan, que é um dos favoritos junto com o Corinthians. A tendência desse time, pelo que já mostrou até no ano passado nas mãos do Ramon, eu acho que em algum momento das Copas, ramelar, e aí uma ramelada numa Copa te custa a sequência, te custa tudo. Nos pontos corridos, a exemplo até do que fez na reta final do ano passado, eu acho que é mais fácil esse time do Corinthians ir se consolidando, ir se mantendo ali em cima e passar a priorizar uma competição como o Brasileirão. O quê? Entre os 8, 6... A primeira porque... Vamos sonhar com o G8. Falando racionalmente, seria isso, um G8 para pegar uma Libertadores pro ano que vem, e você já tá num pelotão de cima. Mas isso eu digo num contexto em que você tem o calendário apertado, um elenco curto para disputar 3 competições. Vou colocar na tela uma coisa para você ver, Lucas, que você está comentando. Quer ver? Mostra aí o Corinthians esse ano, né? Na Sul-Americana. Ai, dói. Olha lá. E Libertadores. Dói, hein? Né? Universidade ali, ó, 1-1. Tinha um moleque jogando ali, tinha uns 16 anos. Era esse que tinha um menino, né? Que era filho do presidente. Nepo Baby, filho de um militar do governo venezuelano. Ali, né? O Corinthians, enfim, resultados horríveis. O Barcelona. Aqueles bem legal, mas o Barcelona tem o Messi, não, o escudo é igual, mas é só isso, tá? Não é. Aparecia, viu? Não, aquele jogo de 3-0. Aquele jogo parecia que o Corinthians estava jogando em Camp Nou ali. E aí o 2-1 com o Huracan, foi esquisitíssimo esse jogo, porque eu achei que no primeiro tempo o Corinthians não foi nem tão mal, mas deu as duas bobeadas o segundo gol, clássicas. O segundo gol é um absurdo. Não, o segundo gol, a zaga que vinha bem nos últimos 2 jogos contra o Palmeiras, foi ali que deu um problema sério. Aí, vamos também falar, né, que acho que as alterações no segundo tempo foram bem erradas. Que também é um problema já. Isso que eu ia falar, o Ramon Dias, dos dias, né? Os dias. O Bob Filho, o Bob Pai. Olhando esse recorte dos jogos internacionais, a sensação que fica é de uma comissão técnica que não... E aí isso vale pro elenco também, o elenco acho que mais em termos até de mobilização, mas a comissão técnica de planejamento para os jogos, de se preparar para determinados jogos. O Ramon e o Emiliano, eles entenderam que ia jogar contra o Palmeiras, coisa que muitos técnicos do Corinthians demoraram, acho que nenhum na era Abel entendeu como eles entenderam.
E o Tanto próprio tão elenco invictos. também, né? O elenco. Entendeu? Aí o elenco entra, acho que nessa questão da mobilização, a comissão técnica de realmente estudar o adversário, se preparar para o adversário e ter armas para anular o adversário e para se sobressair, mesmo se você não é o melhor naquele jogo. O Corinthians conseguiu fazer isso com perfeição nas finais do Paulista. Você pega esses jogos internacionais, é óbvio que o Corinthians é muito melhor que a UCV e ia passar. Mas passou a que custo? Claramente a UCV estava melhor preparada para aquele jogo, mas não passou pelo Corinthians, porque o Corinthians é muito mais time individualmente. E mesmo assim, por questão de 5 minutos, aquele jogo não vai para os pênaltis em Itaquera. Sim. Então, eu fico com essa sensação de que adversários menos conhecidos, que demandariam realmente mais estudo, mais alternativas, um pensamento mais fora da caixinha, eles travam. E às vezes é preparação da comissão mesmo, assim. Ter o é, Talvez isso. subestimar, Não entender, né? É, talvez Exato, subestimar. Pra mim é isso. subestimar o adversário. É isso. Contra o Barcelona de Guayaquil, eu fiquei com essa sensação, porque assim, fiz jogos do Barcelona de Guayaquil na Libertadores e nunca é um time fácil de jogar. E os brasileiros sempre entram com essa sensação de, é o Barcelona do Equador, é só mais um. E sempre é um time difícil. E talvez exatamente esse subestimar é que vem o Eu acho que é resultado. esse pensamento. E outra, na Sul-Americana é difícil porque só se classifica o primeiro, né? Sim. Então é um. Como é que é? Só o primeiro É só o ou passa tem um direto. segundo O melhor? segundo, ele joga aquele disputa Então é uma o playoff. repescagem. contra entendi. o terceiro da Libertadores. Isso. Então, assim, são mais 2 jogos de eliminatórias, são mais 2 jogos Um num calendário calendário que já um é bizarro. calendário Exato. absurdo. É isso. Por isso que eu digo, diante do que já aconteceu nessa Entendi. primeira rodada da Sul-Americana, a própria Copa do Brasil, cara, nessa mesma questão de jogos eliminatórios, você não pode dar a ramelada que o Corinthians vira e mexe e dá. Eu tenho a sensação de que a competição que faz mais sentido para essa comissão técnica com esse elenco relativamente curto é um Brasileirão. A ver que briga O que pode teria acontecer. ali nesse. Tem Copa do Brasil Tem também. Copa do Brasil Tem, mas também, aí cai nessa questão de jogos eliminatórios. Para você ser campeão entrando na terceira fase, são 10 jogos. 5 Tá. confrontos, 10 jogos. É muito difícil, diante do que esse time do Corinthians apresentou desde que o Ramon assumiu, você imaginar 10 jogos em que não vai ter um confronto ali que você vai deslizar, que a defesa vai cometer um erro bizarro de jogo aéreo. E numa competição mata-mata, você não pode cometer. Num brasileiro de pontos corridos, você pode, um jogo ou outro, dar uma deslizada e falar, pô, vacilamos aqui. No mata-mata não pode. Então eu não consigo olhar para esse time e sentir que é confiável, que seja para uma Copa do Brasil, menos ainda para uma Sul-Americana com adversários que me parece que a comissão técnica não é capaz de vencer mesmo.